Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Albuquerque. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Maciel Albuquerque. Estamos aqui para compartilhar com vocês sobre experiências que nós passamos com o nosso filho mais novo, Pedro, tá? Que foi diagnosticado com a escafocefalia. Eu já dei início a alguns vídeos falando sobre algumas etapas e hoje o assunto do vídeo será a importância da presença do pai, tanto para a mãe quanto para a criança, no momento delicado que nós passamos, mas a nossa mensagem eu tenho certeza que vai servir para outras situações também, tá? Então vou passar a palavra para ele e ele vai contar para vocês como que foi para ele, como homem, como pai, como esposo, acompanhar todo um processo que foi tão delicado, tá bom? Bem, gente, vamos direto ao ponto, né? Direto ao assunto. Quando a gente já tinha essa suspeita, né? Do que não era normal o volume que tinha na cabeça do Pedro. E aí, eu na época morava fora, estava trabalhando no Rio Grande do Sul. E a Aline estava em São Paulo e ela quem ia, levava o Pedro nas consultas, né? Então foi numa consulta em Campinas que a Aline, a médica, foi mais clara, né, que a gente deveria procurar o especialista e fazer um exame mais detalhado para poder confirmar, né, ou tirar essa dúvida que a gente tinha sobre o volume que o Pedro tinha na cabeça. Bem, a descoberta de alguma coisa na criança, no nosso filho, nunca é tranquila, né? Mas a todo momento eu tentei me manter tranquilo. A Aline me passava todos os detalhes de consulta, me contava os detalhes da consulta, o que o médico tinha falado, como a gente deveria nos comportar diante do Pedro antes da cirurgia e o pós-cirúrgico. A Aline já começou a pesquisar coisas de como seria a cirurgia. Eu não procurei muito saber como seria a cirurgia e o pós-cirúrgico. Teve um momento que eu cheguei e pedi nas minhas orações, pedi a Deus para me tranquilizar e simplesmente eu confiei. Eu entreguei na mão dele, porque eu pus na cabeça que era uma cirurgia de correção, né? Tendo isso em mente, todo momento que gerava uma dúvida de como seria esse processo cirúrgico, eu lembrava do que eu me propus a fazer, de confiar, tá? Até porque o médico era um especialista com vários anos de conhecimento, né? Mesmo estando distante, sempre estive presente, sempre sabia todos os detalhes dos exames do Pedro, das consultas, do que o médico tinha falado, como a Aline me passava em detalhes, tá? A gente teve alguns precalços no meio do percurso, né? Por exemplo, o processo para poder o plano de saúde liberar a cirurgia, autorizar, e isso acaba nos desgastando bastante, né? Então, é muito importante o pai tá presente, tá ali com uma criança, tá dando o apoio para a esposa, está indo junto. Às vezes eu ficava preocupado por não ir nas consultas junto com a Aline, pois está longe. E até que o momento a gente começou a casar as consultas com as minhas viagens, as minhas vindas para casa. Então isso melhorou bastante o processo, né? Deu mais confiança e a Aline se sentiu mais segura também, né? Sem contar que o vínculo de apoio, de tudo, cresceu muito mais, né? Então assim, o pai precisa fazer sua parte, fazer seu papel, estar junto, dar o apoio, se manter firme, confiar, procurar soluções, para na hora que a mulher estiver com dúvida, ou nós mesmos, homens, bater aquela dúvida de como vai ser, a gente ter a certeza, ter a certeza de que tudo vai dar certo, tá? Teve um momento no hospital, em consultas, que a gente encontrou crianças com problemas muito mais sérios do que o do Pedro,
E uma coisa que me deixava muito tranquilo é saber que a cirurgia do Pedro, apesar de invasiva, após ir abrir a cabeça dele, né, era uma cirurgia apenas corretiva. E isso me dava uma tranquilidade e uma confiança grande, tá? Mas a gente sabe que tem muitas famílias aí com problemas, que as cirurgias são invasivas, são para tirar alguma coisa que está prejudicando a criança, né? Uma doença grave, né? E o pai precisa fazer o papel dele, cuidar, proteger, e estar sempre presente, mesmo que esteja distante, mas procure saber os detalhes, procure entender, procure dar o ombro para a esposa chorar. Você que tem filhos, mas que não é casado, cara, faz o teu papel, cuida do teu filho, mesmo que o seu vínculo com a mãe do seu filho seja mais distante, mas cuide, faça o papel de pai, né? E o apoio da família também, né? Do irmãos, tios, avós, sempre é muito importante, né? E, gente, também tem uma mensagem importante, tá? Para as mães, que tem muitos pais que convivem com a criança, que vivem dentro de casa, é casado, mas ele não se envolve, ele não vai em uma consulta da criança, ele não vai numa vacina, ele não pergunta. Então, assim, tem muitos casos desse, mas também existe muitos casos onde a mãe, ela torna-se super protetora, ela tira o espaço do pai, ela toma frente tanto no sentido paterno como de esposo, dono de casa, tá? Então, o meu conselho para vocês é: não façam isso. Não façam isso, porque a criança, ela precisa ter o momento dela com o pai, porque isso vai definir várias coisas na vida adulta. A mãe chega uma hora que fica sobrecarregada, vai ficar cansada, vai ficar estressada, e o homem precisa se sentir responsável por algo, né? Então, assim, ele precisa entender que ele tem um papel importante na vida do filho, ele precisa entender que ele tem um papel importante na vida da esposa, ele precisa entender que precisam ser compartilhadas tarefas, responsabilidades, enfim, né? Então, assim, você mãe, você mulher que responde por tudo, toma frente de tudo na sua casa, não faça isso, porque vai chegar a hora que você vai cansar e depois você vai cobrar dele, né? Então, tanto tem a parte do pai que não se envolve, quanto da mãe que se envolve demais. Então, todos têm que ter o seu espaço, porque isso influencia muito na vida da criança. É a divisão de tarefas, né? O pai faz o seu papel de pai e a mãe faz o papel de mãe, né? Um não pode fazer o papel dos dois, né? Eu lembro que bem interessante foi quando o Pedro estava na UTI, né? E a gente ainda preocupado com o pós-operatório e ver aquela criança ali pulando, querendo brincar, sem ter muita noção do que passou, né? O que tinha passado, né? Estava passando também. E dali em diante, a gente falou, agradecemos bastante, né, a Deus, e vimos que tudo tinha dado certo, que ele ia ter a vida dele crescer normalmente, crescer forte, e hoje a gente vê isso dia a dia, né? E assim, eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi para mim, o que eu senti nos momentos em que nós decidimos o seguinte: eu ficaria na UTI com o Pedro na parte da noite e o Marcel na parte da manhã. Então, o esperado era eu não querer ir para casa, eu não querer sair de perto dele, mas eu pensei nele primeiramente. Eu falei, poxa, se eu ficar aqui o tempo inteiro, eu vou ter um desgaste psicológico muito grande, então eu não vou conseguir cuidar dele como eu tenho que cuidar. Então, o Marcel tá comigo, então nós sentamos, ele falou, olha, eu fico o dia, você fica a noite. Eu falei, tudo bem. Então, gente, isso gerou um vínculo muito forte entre eu e ele como esposo e esposa, homem e mulher. Porque foi ali que nós criamos aquele vínculo de eu posso contar com você, você tá comigo a todo tempo, independente de qualquer circunstância.
tá? E da mesma forma que teve esse vínculo muito forte entre eu e ele, teve também entre ele e o Pedro, porque ele viveu coisas ali que o normal seria eu conviver. Ele deu banho, ele trocava, ele cuidava pro Pedro não puxar os fios, enfim. E então assim, conta pra gente que sensação maior você sente quando você lembra desses momentos que você se viu sozinho ali cuidando dele, que normalmente nos hospitais você vê muito a mãe sempre, né? Como que foi pra você? Foi uma experiência diferente, né? Até porque a gente tinha que tomar o cuidado cuidado com ele, né? Por ele ter feito a cirurgia ali e estava ainda se recuperando, né? Mas o Pedro era tão agitado assim que a gente via que estava querendo proteger demais. E era fantástico ver ele com a energia e de que nada, como se nada tivesse acontecido, né? Mas esse momento é marcante e de você ver, sei lá, não dá para explicar assim, é legal porque você tá mais próximo, você tá cuidando, você tá tendo uma experiência diferente. Até então era bem raro, no caso, o cuidar do Pedro igual eu estava cuidando na UTI, né? Então, gente, olha, para você pai que tá para passar por alguma situação delicada, ou que não tá, assim, valorize cada dia, cada minuto ao lado do seu filho, da sua esposa, dos seus filhos, se tiver mais de um, tá? Porque isso são momentos memoráveis tanto para ele quanto para vocês, tá bom? E é um momento assim difícil, mas memorável, né? Porque, queira ou não, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, né? Então, assim, emocionalmente a gente ainda tá um pouco meio abalado, né? Mas como a confiança era tão grande que a gente tinha no momento, esse momento hoje eu acabo lembrando mais da parte do Pedro ser levado, tá pulando, tá querendo sair dali da cama e tudo, de que da dificuldade, digamos assim, do momento vai precisar fazer a cirurgia, vai abrir a cabeça, mais ou menos essas coisas, né? E assim, gente, se hoje o Pedro for com um pediatra, primeira consulta, eu não consegui ir, de forma muito tranquila, o Marcel vai, porque ele acompanhou tudo, ele sabe falar de todos os detalhes desse processo, tá? Então, não é porque nós somos mães que nós temos essa responsabilidade de dar conta de tudo sozinha, tá? Não. O pai também, independente do pai viver na mesma casa ou não, é responsabilidade dele sim, tá? É responsabilidade somente nossa a partir da hora que a gente não tem ele dentro de casa ou não tem vínculo nenhum, aí sim, é responsabilidade nossa. Mas caso contrário, não. Tá bom? Então, vamos deixar aqui o nosso Instagram. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar, quem quiser pedir ajuda, estamos disponíveis, tá? Temos projetos aí mais pra frente de compartilhar mais vídeos, falando sobre família, sobre negócios. Lives no Instagram, tá? Então acompanhem. Pedimos de coração que vocês compartilhem, porque sempre tem alguém que tá precisando ouvir algo, tá? Então, assim, sejam pessoas e façam momentos memoráveis na vida do seu filho. Isso vai fazer muita diferença na vida adulta dele e infantil também. Sejam presentes, né? Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau.